Hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre reações de hipersensibilidade. Nosso grupo é composto por mim, Maria Eduarda, pela Lívia e pela Gabriele. Nós somos da turma de Odontologia da Unifagog, com a disciplina de Microbiologia do professor Fabrício Ramos. Bom, ao decorrer do trabalho, a gente vai apresentar os seguintes tópicos, que é uma breve introdução sobre o que é, então, as reações de hipersensibilidade, as causas de hipersensibilidade, os mecanismos e classificações das reações de hipersensibilidades, as doenças causadas por anticorpos. O que é reações de hipersensibilidade? Bom, a resposta adaptativa ela tem importante função de defesa do hospedeiro contra as infecções microbianas, mas as respostas imunológicas também são capazes de provocar dano tecidual e doenças. Então, os distúrbios causados por essas respostas imunes são denominados de hipersensibilidade. Em geral, as respostas imunes elas vão erradicar os organismos dos infectantes sem provocar graves lesões teciduais aos hospedeiros. Porém, na maioria das vezes, essas respostas não são controladas de forma adequada e aí elas são inapropriadamente direcionadas ao tecido do hospedeiro ou então elas são desencadeadas por micro-organismos comensais e antígenos ambientais. E geralmente eles são inofensivos. Mas nessas condições, nessas situações, a resposta imune normalmente benéfica torna-se a causa da doença. Agora a gente vai falar das causas de hipersensibilidade. As respostas imunes contra diferentes fontes de antígenos podem ser a causa subjacente dos distúrbios de hipersensibilidade. Nós vamos separar em 3 tópicos essas causas e em todas essas condições, os mecanismos de lesão de tecido são observados também na eliminação dos agentes infecciosos. Esses mecanismos incluem resposta imune adaptativa, anticorpos, fagócitos, linfócitos T e várias outras células efetoras, além dos mediadores de inflamação. O grande problema da hipersensibilidade é que, na maioria das vezes, a resposta não é controlada de forma adequada. E aí, como os estímulos dessas respostas imunes anormais são difíceis ou impossíveis de eliminá-la, sempre que é iniciada uma resposta imune patológica, é difícil de controlá-la e eliminá-la. E com isso, as doenças de hipersensibilidade tendem a ser crônica e progressiva, tornando um grande desafio na clínica médica. Agora a gente vai falar das causas de hipersensibilidade. As respostas imunes contra diferentes fontes de antígenos podem ser a causa subjacente dos distúrbios de hipersensibilidade. Nós vamos separar em 3 tópicos essas causas e em todas essas condições, os mecanismos de lesão de tecido são observados também na eliminação dos agentes infecciosos. Esses mecanismos incluem resposta imune adaptativa, anticorpos, fagócitos, linfócitos T e várias outras células efetoras, além dos mediadores de inflamação. O grande problema da hipersensibilidade é que, na maioria das vezes, a resposta não é controlada de forma adequada. E aí, como os estímulos dessas respostas imunes anormais são difíceis ou impossíveis de eliminá-la, sempre que é iniciada uma resposta imune patológica, é difícil de controlá-la e eliminá-la. E com isso, as doenças de hipersensibilidade tendem a ser crônica e progressiva, tornando um grande desafio na clínica médica. A primeira causa é a autoimunidade, que é a reação contra antígenos próprios. Bom, ela ocorre por causa da falha no mecanismo de autotolerância, que vai resultar então em reações contra as próprias células de tecido. Esse fenômeno é chamado de autoimunidade. E aí, as doenças que são causadas pelas reações de autoimunidade são chamadas de doenças autoimunes. Então, as doenças autoimunes, elas são causadas pela destruição de células saudáveis pelo próprio sistema imune. E elas tendem a afetar de 2 a 5% da população, principalmente em países mais desenvolvidos, onde a incidência é crescente. Também são mais comuns em indivíduos com a faixa etária de 20 a 40 anos e mais presente em mulheres do que em homens e ainda não se sabe o porquê. As doenças autoimunes, então, elas tendem a ser crônicas e debilitantes, representando um enorme fardo médico e econômico. Como a gente tem aqui na imagem, elas podem afetar diferentes órgãos, como o coração e a pele. E algumas principais doenças autoimunes que existem são a lúpus,
a esclerose múltipla, a anemia hemolítica, diabetes tipo 1 e a artrite reumatoide. A segunda causa é as reações contra micro-organismos. As respostas imunes contra antígenos microbianos podem causar doenças se as reações forem excessivas ou se os micro-organismos forem anormalmente persistentes. As respostas da célula T contra esses micro-organismos persistentes podem dar origem a uma inflamação grave, em alguns casos com a formação do granuloma. Essa lesão tecidual é observada na tuberculose e infecções crônicas. Se forem produzidos anticorpos contra antígenos microbianos, eles podem se ligar aos antígenos para produzir imunocomplexos, que serão depositados nos tecidos e desencadeiam inflamação. Em algumas doenças do trato intestinal, como a doença do intestino irritável, as respostas imunes são direcionadas contra as bactérias comensais que residem no intestino e normalmente não causam danos. Muitas das vezes, o mecanismo que a resposta imune usa para erradicar um micro-organismo patogênico requer a morte celular de células infectadas. E com isso, seguindo, irão causar lesão tecidual do hospedeiro. A terceira e última causa é as reações contra antígenos ambientais. A maioria dos indivíduos saudáveis não reagem contra substâncias ambientais comuns, em geral inofensiva, mas 20% da população são anormalmente responsiva por uma ou duas dessas substâncias. Esses indivíduos produzem anticorpos, que são as imunoglobinas E, capazes de provocar doenças alérgicas. E aí, alguns indivíduos tornam-se sensibilizados a substâncias químicas e a antígenos ambientais, que ao entrar em contato com a pele, desenvolve reações de célula T, que vão levar a uma inflamação mediada por citocinas e resultando em sensibilidade de contato. Aqui na imagem do slide, a gente está representando o anticorpo que é a imunoglobina E. Em azul escuro, a gente tem o sítio de ligação do antígeno e descendo nós temos a cadeia leve e a região constante. E as três forminhas que a gente vê por último, em azul mais escuro claro, é a região variável, onde a gente tem a cadeia pesada. Oi, eu sou a Lívia, aluna do terceiro período do curso de odontologia da turma diurna, e hoje eu vou falar sobre os tipos de reação de hipersensibilidade. E dentro dessas reações, elas vão ser classificadas em 4 tipos, e eu vou falar de cada uma delas. A primeira reação de hipersensibilidade vai ser a do tipo 1, que é conhecida como imediata ou anafilática. E esse tipo de reação, ela é uma resposta imunológica exagerada que ocorre quando uma pessoa sensibilizada entra em contato com um alérgeno específico. E seu mecanismo de ação vai envolver anticorpos do tipo IgE e as células efetoras, que vão ser os mastócitos e os basófilos. E dentro dessa reação de hipersensibilidade, ela vai ter como característica o seu tempo de resposta, que pode ser de minutos até horas após a exposição, e os sintomas, que vão incluir desde coceira, inchaço, espirro, até uma dificuldade para respirar. E essa reação de hipersensibilidade, ela vai ocorrer da seguinte forma. Primeiro teremos a fase de sensibilização, onde a pessoa terá a exposição inicial ao alérgeno. E esse alérgeno, ele pode ser um grão de pólen, pelo de animal, algum alimento. E com isso, o sistema imunológico ele vai passar a reconhecer esse alérgeno como uma substância estranha. E a partir disso, as células B, com a ajuda das células T auxiliares, elas vão se diferenciar em células plasmáticas que vão produzir os anticorpos do tipo IgE, que vão ser específicos para aquele alérgeno. E assim, esses anticorpos eles vão passar a se ligar com os receptores de alta afinidade na superfície de mastócitos e basófilos. E após isso, teremos a fase efetora, que vai ser quando tivermos uma reexposição àquele alérgeno. E quando isso ocorrer, dará início à degranulação de mastócitos e basófilos, que vai liberar uma série de mediadores inflamatórios. E esses mediadores inflamatórios, eles vão gerar a vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e a contração do músculo liso. E os efeitos serão responsáveis pelos sintomas clínicos da reação alérgica.
E essas manifestações clínicas, elas podem ser reações locais, como a urticária, rinite alérgica, asma, e reações sistêmicas, que em casos graves vão incluir a anafilaxia, que é uma reação sistêmica, que ela pode ser potencialmente fatal e vai ser caracterizada pela hipotensão, broncoconstrição, edema laríngeo e choque anafilático. Agora eu vou falar sobre a reação de hipersensibilidade do tipo 2, que é a hipersensibilidade citotóxica. E ela é uma reação imunológica que vai ser mediada por anticorpos contra antígenos, que vão estar presentes na superfície das células do próprio organismo. E esse tipo de hipersensibilidade, ele vai envolver os anticorpos da classe do tipo IgG e IgM. E eles vão se ligar aos antígenos celulares, que vai causar uma série de eventos que vão levar à destruição das células-alvo. E o mecanismo é por meio dos anticorpos do tipo IgG e IgM e as células efetoras, que vão ser os macrófagos, as células natural killer e o sistema complemento. O seu tempo de resposta, ele vai variar de acordo com horas e dias, e os sintomas, ele vai de acordo com o órgão afetado. E alguns exemplos é cansaço com anemia ou então uma fraqueza muscular, como no exemplo da miastenia gravis. E como esse processo de hipersensibilidade do tipo 2 vai ocorrer? Ela ocorre quando os anticorpos, principalmente da classe do IgG e do IgM, se ligam aos antígenos na superfície de células, como os glóbulos vermelhos ou as plaquetas. E essa ligação, ela vai ativar o sistema complemento, que vai desencadear uma série de reações que resultam na formação de complexos de ataque à membrana. E com isso, esse ataque à membrana vai perfurar e destruir a célula. E além disso, os anticorpos, eles conseguem marcar as células para fagocitose e vão ser reconhecidas e englobadas por células fagocíticas, como os macrófagos e os neutrófilos. E outro mecanismo envolvido é a citotoxicidade celular, que é até o que dá o nome, né? Citotóxica. E essa citotoxicidade, ela depende de anticorpos, onde as células natural killer vão se ligar aos anticorpos na superfície celular e vai induzir a morte celular por apoptose. E esse processo, ele leva à destruição das células-alvo e vai causar uma série de danos nos tecidos afetados. E dentro dessa reação de hipersensibilidade, a gente tem algumas doenças de exemplo, como a anemia hemolítica autoimune, a rejeição de transplantes. Transplantes podem ser de órgãos ou transfusionais, que vai ser a reação contra as células sanguíneas que foram transfundidas. E temos também a miastenia gravis, como eu já falei anteriormente, que nesse tipo de doença, os anticorpos, eles bloqueiam os receptores da acetilcolina nos músculos e faz com que haja fraqueza muscular. A reação de hipersensibilidade do tipo 3, que é a hipersensibilidade mediada por imunocomplexos, que vai ser uma resposta imunológica onde os complexos de antígeno e anticorpo se formam e se depositam nos tecidos, e vai levar à inflamação e dano tecidual. E como que essa reação vai ocorrer? Primeiro teremos a formação de imunocomplexos, e a partir disso, os antígenos solúveis, eles vão encontrar anticorpos, principalmente do tipo IgG, e vão formar complexos. E com isso, eles se depositam em tecidos como vasos sanguíneos e articulações e rins. E essa deposição, ela vai ativar o complemento, que vai gerar uma série de mediadores inflamatórios. E após isso, os neutrófilos, eles vão ser atraídos e vão liberar uma série de enzimas e radicais livres que vai causar inflamação e o dano tecidual. E esse tipo de reação de hipersensibilidade é encontrado em várias doenças, como a lúpus, doença do soro, artrite reumatoide, e a manifestação clínica, ela pode ser local, como inflamação em locais específicos, né, como vasculite, artrite, ou pode ser sistêmica, como febre, urticária, disfunção renal ou pulmonar. E para finalizar, vou falar da hipersensibilidade do tipo 4, que vai ser uma hipersensibilidade tardia ou mediada por células. E ela vai ser uma resposta imunológica que vai envolver a ativação de células T, e ela não depende de anticorpo. E esta resposta, ela é caracterizada por um tempo de início mais lento, que é geralmente de 24 a 72 horas após a exposição do antígeno. E a hipersensibilidade do tipo 4 é uma importante em várias doenças autoimunes e na resposta contra alguns patógenos intracelulares.
E como essa reação vai ocorrer? Primeiro teremos a exposição inicial, onde as células apresentadoras de antígeno, elas capturam e apresentam o antígeno às células T auxiliares, que é a CD4+, que vão ativar e formar as células T de memória. E após isso, quando tivermos a reexposição ao antígeno, as células T de memória, elas vão ser reativadas, liberando citocinas, que vão recrutar e ativar macrófagos e outras células inflamatórias. E com isso, os macrófagos ativados, eles vão causar inflamação e dano tecidual. E em respostas prolongadas, podem formar granulomas. E esse tipo de hipersensibilidade vão ter vários exemplos de doença, e dentre elas destacam-se a dermatite de contato, a tuberculose, a artrite reumatoide, esclerose múltipla e a diabetes do tipo 1. E as manifestações clínicas podem variar desde sintomas cutâneos, como eritema, edema, vesículas, inflamação crônica, que podem ocorrer em órgãos específicos, e sintomas sistêmicos, que vai depender do órgão afetado e pode incluir febre, dor e disfunção orgânica. Vamos falar um pouquinho sobre as doenças causadas por anticorpos. Bom, os anticorpos nada mais nada menos que são proteínas produzidas pelo sistema imunológico que têm a função de combater infecções. Mas, como ocorre em alguns casos, muitos dos casos, esses anticorpos eles se voltam, contra o próprio organismo, causando assim diversas doenças graves. Iremos abordar as principais doenças causadas por anticorpos. A primeira delas são contra células fixas e antígenos de tecido. Nessa é quando os anticorpos, ao invés de atacarem os invasores externos, eles se reconhecem e se ligam a componentes do próprio corpo, assim como acontece nas células sanguíneas e proteínas teciduais. Essa união desencadeia uma série de eventos danosos, levando ao desenvolvimento de diversas doenças. Vamos falar também das doenças causadas por imunocomplexos. Nessa, os anticorpos eles se juntam, se ligam aos antígenos, que formam assim os imunocomplexos que circulam pela corrente sanguínea. Em situações normais, esses complexos são eliminados pelo sistema imunológico, mas em indivíduos suscetíveis, esses complexos eles podem se depositar em tecidos, desencadeando uma resposta inflamatória intensa. Nas doenças contra células fixas e antígenos de tecido, temos como um clássico exemplo a anemia hemolítica autoimune. Nesse caso, a gente pode observar palidez, fadiga, porque os anticorpos eles atacam os glóbulos vermelhos. Isso faz com que ocorra a redução, a destruição do transporte do oxigênio no sangue. Temos também a glomerulonefrite, que é uma doença renal, causada pela deposição de anticorpos ligados a antígenos nos glomérulos, que os glomérulos são a parte filtrante, as unidades filtrantes dos rins. E essa deposição ela pode inflamar, levar a inflamação e danos progressivos aos rins. Isso pode acarretar, resultar numa insuficiência renal. Nas funções celulares anormais, temos a doença de Graves, que é uma condição autoimune, que afeta a tireoide. Ela ocorre quando os anticorpos eles imitam o hormônio estimulante da tireoide. Isso faz com que a glândula ela produza hormônios em excesso e isso faz com que a pessoa ela tenha aceleramento cardíaco, perca de peso e tremores. Bom, nem todos os alvos do nosso sistema imunológico são inimigos. Às vezes o nosso sistema ele pode se confundir com partes do nosso corpo. Eles acham que partes do nosso corpo podem ser invasores. E nisso acabam criando os autoantígenos, como acontece no lúpus sistêmico. O sistema imunológico ele ataca o DNA ou estomas, proteínas nucleares, e isso causa inflamação na pele, nos rins,
pode causar nas articulações e outros órgãos também. Imunocomplexos também podem se formar como resposta a antígenos estranhos, como acontece nas infecções bacterianas, virais, fúngicas. Isso serve como exemplo na glomerulonefrite, que é quando o corpo reage aos antígenos e acaba danificando os rins. A doença sistêmica é uma doença que ela afeta uma série de órgãos ou tecidos, ou que pode afetar até o corpo humano mesmo como um todo. Temos como um exemplo, das doenças sistêmicas o lúpus sistêmico, que ele pode atacar articulações, pele, os rins e até mesmo o cérebro, e entre outros órgãos também, Temos também a artrite reumatoide, que a inflamação ela pode envolver as articulações, a pele, os pulmões e até mesmo o coração. E por fim, temos mais um exemplo, que é a doença do soro, que não passa de uma reação sistêmica a proteínas de soro animal, e essa reação ela acaba causando problemas em diversos sistemas orgânicos. Nas causadas pela deposição de imunocomplexos, o problema está justamente ali, na deposição desses imunocomplexos nos vasos sanguíneos e tecidos. Isso faz com que ocorra ativação do sistema e recrutamento das células inflamatórias, gerando danos. Um exemplo é a vasculite. A inflamação nos vasos sanguíneos é justamente causada por essa deposição, por esse depositamento dos imunocomplexos. Mas temos um outro exemplo também, que é a artrite reumatoide. Nesse caso, os imunocomplexos eles serão gerados nas articulações. Isso acaba causando uma inflamação e destruição das cartilagens. E esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui.